gente tem que ser aquilo que de fato nós somos. Nós temos que procurar fazer o bem, procurar ser bom, procurar ouvir as pessoas e procurar usar a nossa inteligência, aquele saber que Deus nos deu, para tornar a vida das pessoas um pouco melhor. E isso eu carrego para a minha vida particular, para a minha vida familiar e também para dentro da política. Hoje eu sou diretor administrativo em Pariquera-Sul e lá eu procuro dar conselho para os meus amigos, eu procuro conversar das necessidades de Pariquera-Sul, de como é que a gente implementa uma política de desenvolvimento, mas eu também procuro ser parceiro, ser companheiro, ouvir as pessoas, até para que a gente erre menos. E ouço as críticas quando elas vêm, absorvo essas críticas e quando elas são coerentes, eu entendo que tem que mudar de posição e quando elas não são acompanhadas de muita coerência, eu simplesmente procuro convencer o outro lado de que o caminho que nós estamos trilhando ainda é o melhor caminho. E tem sido assim. Sou de uma família de 10 irmãos. Sabe? Meu pai ele era agricultor, a minha mãe dona de casa, um homem muito simples, seu Josias. Minha mãe, dona Mercedes, uma senhora também. Infelizmente eu sinto saudade deles, porque já não estão mais conosco. Né? Mas eu tenho 5 irmãs e 4 irmãos homens. Comigo são 5. Somos 10 irmãos. E todos, graças a Deus, já bem encaminhados, temos uma união fantástica, não divergimos. Olha, é difícil uma família de 10 irmãos não divergir, mas somos companheiros, nos respeitamos, nos admiramos. Então, nosso pai ele não deixou patrimônio, mas deixou uma coisa que é fundamental e que cada pai tem que deixar para os seus filhos. Respeito, educação, a maneira de se comportar, a maneira de agir, e isso o seu Josias fez muito bem com os seus 10 filhos, e eu sou muito grato a ele, aonde ele estiver, que Deus esteja zelando por ele, né, cuidando, e assim que foi. Então a minha vida tem sido assim, sempre fui lutador, guerreiro, acredito nas coisas que faço, me entrego para aquilo que faço e procuro fazer bem feito. Em 96 entrei na política, em 2004 venci as eleições com a ajuda da população e ajuda de Deus em primeiro, e acho que fizemos um bom trabalho. Tem um rol de serviços prestados em Jacupiranga que não reconhece aquele que não quer ver. As obras que foram feitas, eu não preciso, eu acho que o que está feito está aí. Não dá para negar aquilo que os olhos conseguem ver. Né? Você vai no Botuquara, você vai no Cidade Nova, você vai no Botujuru, você vai aqui no centro da cidade, você vê aquilo que foram feitos. Então, eu só tenho que trabalhar. E o trabalho fala por mim, fala por aquele que está executando. Em 2008 fomos para a reeleição, e quando você vai para a reeleição, você vai para ser medido. Vamos ver se aquilo que foi feito de fato foi bom. Se foi bom ou no mínimo razoável, você tem a oportunidade de dar continuidade. E quis o destino e Deus e a população que eu fosse reeleito. E eu terminei o meu segundo mandato no dia 31 de dezembro de 2012. No dia 1º de janeiro, eu dei posse ao prefeito Macedo, eu fui lá na sessão de posse, no momento da posse, entregar a ele a chave do município, no período da manhã, e no período da tarde eu fui assumir a prefeitura de Pariquera-Sul como diretor administrativo, e eu estou lá até hoje, contribuindo com aquela cidade. Eu espero fazer cada vez mais, eu espero dar ao município de Pariquera-Sul o retorno pela confiança que ele tem depositado no professor Gessé. Então é assim, Wesley, quer dizer, a vida ela é dinâmica demais, a gente aprende todo dia, a gente, sabe, tem uma missão a cumprir, e eu espero poder cumprir a minha até o último dia em que me foi permitido permanecer aqui nesse plano, e enquanto Deus me der sabedoria, me der inteligência, me der conhecimento, eu vou procurar ser útil às pessoas que, pelo menos, trilham comigo ou atravessam o meu caminho. Eu não estou aqui para atrapalhar ninguém, a não ser para contribuir. Isso seja na política, seja na educação. Eu sou professor de matemática, muitos dos meus alunos, eles tiveram sucesso na vida, eles me encontram, né, na rua, e professor, eu sou engenheiro, professor, eu sou médico, professor, eu sou aviador, professor, eu sou o proprietário de um estabelecimento assim, e eu fico muito feliz porque a gente faz parte daquilo enquanto professor. Você contribui com a educação e você vê o fruto do seu trabalho dando resultado, os conselhos que foram dados, sabe? Eu sempre gostei de ser um professor criterioso. Meus alunos sabem disso. Não ruim, é diferente. Criterioso. Por que criterioso, Wesley?
porque eu tenho compromisso, tinha compromisso e tenho compromisso com os meus alunos. Eu quero que eles aprendam, eu quero que eles sejam cada dia melhor. Então eu tenho que agir dentro de um determinado critério para que eles possam perceber que é necessário aprender e aprender cada vez mais, para que você possa ter a garantia de, no futuro, pelo menos abrir as portas do sucesso. Se você vai entrar a porta dentro, vai depender de você. Mas você tem que ter condições de fazer isso. E eu fiz isso na faculdade, eu fui professor do curso de matemática, dei algumas aulas no curso de química também lá, fui coordenador. Ainda não estou aposentado como professor, mas ainda espero poder contribuir com esse município, porque eu acredito que o conhecimento ele cabe em qualquer lugar e hoje os nossos alunos precisam disso. Sim. Eu tenho um casal de filhos que eu nunca dei aula, Wesley. Você vê como o destino é interessante, né? Eu sempre fui professor do ensino médio e do ensino superior e dos cursinhos. Mas quando o meu filho foi para a 5ª série, eu fui dar aula na 5ª série, no Capitão Bernardo. Então alguns amigos falaram assim, mas você vai dar aula para a 5ª série? Vou. Mas por que você vai dar aula para a 5ª série? Eu falei, porque eu quero dar aula para o meu filho. Papai, eu vou dar aula para o meu filho. Se alguém sabe o que é melhor para o meu filho, sou eu. Então eu vou dar aula para ele. Eu quero o melhor para ele. Então eu serei professor do meu filho enquanto eu estiver dando aula na rede pública. E assim foi. Eu dei aula na 5ª série, ele foi para a 6ª, eu fui dar aula na 6ª série, ele foi para a 7ª, eu fui dar aula na 7ª série, eu fui acompanhando a vida estudantil dele. E hoje ele está aí, trabalha na Mosaic, e está bem, graças a Deus. Mas por quê? Como professor, eu queria o melhor para os meus alunos. E se eu queria o melhor para os meus alunos, e eu me julgava ser um professor razoável, então eu teria que dar aula para o meu filho. Porque senão é como você ter um restaurante e você fecha a porta e vai almoçar no restaurante do lado, é porque a sua comida não é boa. Então, se eu busco fazer o melhor, é justo que eu também dê aula para o meu filho. Sim. E então, dentro desse princípio de buscar fazer o melhor, é que eu ingressei na política. E, pelas mãos de alguns amigos, acredito que contribuí. É claro que tem divergência, porque ninguém é unanimidade. Eu tenho adversários políticos. Eu digo que eu não tenho inimigo político, eu tenho adversários políticos. Eu não me coloco como inimigo de ninguém. Eu caminho nas ruas de Jacupiranga de cabeça erguida, por tudo que fiz. Eu sei que tem aqueles que têm a necessidade de procurar defeitos, de fazer críticas. Até porque eu não sou perfeito, né? Então, eu tenho que saber conviver com isso, eu tenho que absorver isso e agir com a maior inteligência possível para superar as dificuldades e seguir adiante cada vez mais. Então, é assim, essa é a minha vida, esse é o professor Gessé, e esse é o cidadão que se coloca como pré-candidato em Jacupiranga, pelo Republicano, pelo 10, e que espera que o partido acolha a minha pré-candidatura e que a gente possa disputar as eleições. Tem muita falácia, muita coisa ao longo... Eu sofro uma coisa desde 2008, Wesley, que é aquela coisa de dizer que o professor Gessé não pode ser candidato. Quando eu fui para a minha reeleição, eu não podia ser candidato. E eu prefeito da cidade, indo para a reeleição, hein? Disse que eu não podia ser candidato, em 2008. Aí, em 2012, não fui eu, foi o Pedrinho. E contra ele não falaram nada, porque não era eu. Aí eu voltei para ser candidato depois, eu não posso ser candidato. E agora de novo. Então é uma marmita requentada, que eles requentam a cada ano, com o objetivo de fazer com que o eleitorado desacredite desta candidatura. O eleitor não tem desacreditado uma candidatura, ele tem desacreditado as propostas. Sabe? Quando um candidato não tem propostas boas, aí sim. Mas quando você apresenta uma proposta, quando você apresenta uma folha de serviço prestado, é preciso que haja respeito por todos, e principalmente do candidato. Por quê? Eu penso que a população não é quem fala isso, e tenho convicção disso, mas são aqueles que são opositores. E já começa errado. Sabe por quê? Porque quando você quer ocupar um lugar de destaque, puxando a cadeira do outro, você já não está agindo com honestidade, com princípios. Você nunca vai ouvir da boca do professor Gessé crítica a esta ou aquela candidatura. Porque eu sei para que eu vim. Eu sei quais são os meus princípios, eu sei quais são os meus objetivos. Eu tenho que gastar minha energia falando de mim, falando dos meus projetos, e não gastando meu tempo falando do outro. Ora, cada um responde por si, cada um faz aquilo que julga ser necessário ser melhor. Esse é o meu pensamento e é dessa maneira que eu costumo me comportar. Então eu pretendo ir para uma eleição, se o partido homologar a minha candidatura, eu
não sou candidato e ninguém é candidato ainda. Todos, nesse momento, somos pré-candidatos. Pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito. Mas não tem nenhuma candidatura oficial lançada porque nós não estamos no período eleitoral. Nós estamos num período pré-campanha, onde as pessoas se preparam para uma futura disputa. E eu me coloco assim. Uhum. Só abaixa só um pouquinho aqui o microfone, GC, só pra... Acho que tá tampando o seu rosto. Aqui, ó, abaixa assim. Aí. E eu me coloco assim, desse jeito, dessa forma. E claro que torço para que as coisas boas aconteçam. E torço por Jacupiranga, independente de quem esteja na prefeitura. Claro que se o partido homologar e a gente vier disputar a eleição, e não depende de mim, depende do partido, porque hoje eu sou pré-candidato, as conversas que eu tenho internamente no Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, o 10, são de que a gente é o pré-candidato do partido, eles mesmos colocam, o presidente estadual, o presidente nacional. Ontem mesmo eu estive, na hora do almoço, eu almocei com o Roberto de Lucena, estivemos almoçando lá em Itariri, eu saí voando e voltei voando para o meu trabalho, almoçamos juntos, conversamos, definimos algumas estratégias políticas para o futuro, e é assim que tem que ser. Mas o que eu peço do meu adversário não é que ele respeito, porque eu vou respeitá-los, como sempre respeitei. Esse meu respeito é que eu peço das candidaturas que vão divergir da minha. Porque tem que ser assim. Eu entro na sua casa, Wesley, para falar de política, mas da boa política. Para falar daquilo que precisa ser feito, de mais investimento na saúde, de mais investimento na educação, sabe? Mais investimento no setor de obras, na infraestrutura do município, de vislumbrar aquilo que a cidade precisa, mas com a anuência da população. Porque o prefeito não pode fazer uma obra porque ele quer fazer a obra. Ele tem que fazer uma obra porque a população necessita daquela obra. Porque muitas vezes aquilo que está na minha cabeça, se eu não consultar a população, eu até faço, mas não atende a população. Sabe? Então você acaba tendo uma obra que ela não é eficaz, que as pessoas não utilizam aquilo que está ali. Por quê? Porque você não consultou. Quem sabe tivesse uma outra prioridade e essa prioridade então poderia ser executada com muito mais segurança e atenderia a população certamente com muito mais utilidade, e a população estaria muito mais satisfeita. Eu parto desse princípio. A prefeitura, quando o professor Gessé se encontra prefeito, ela está aberta à população. E a população de todos os níveis. Eu não meço as pessoas pelo poder aquisitivo, pela capacidade intelectual. Eu atendo a todos, principalmente os que mais precisam. Acho que você, enquanto prefeito, você tem que ser acessível às pessoas. Elas têm que ter contato com você. O prefeito ele tem que andar nas ruas. As pessoas têm que tocá-lo, tem que sentir, saber que ele é um ser humano comum e que ele pode ouvi-lo e pode dar respostas quando ele tiver. E quando ele não tem as respostas, ele tem que buscar essas respostas para que ele possa depois voltar e dar devolutiva. Falar, olha, o que você me perguntou, só posso fazer se for dessa ou dessa maneira. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Esse é o professor Gessé, esse é o cidadão que está aqui falando com você e que tem muito orgulho de estar aqui com você hoje.